Muito boa tarde, minhas caras jujubinhas. E também meus 7 belos. Tudo bem, meu povo? Muito obrigado pelas perguntas que vocês mandaram essa semana aí. Vou começar a responder aqui. São 28, se eu não me engano, no total, sobre os mais diversos temas. Lembrando, toda quinta-feira lá no Instagram tem a caixinha de perguntas para vocês fazerem qualquer tipo de questionamento. A maioria é ignorado, porque eu respondo 30 perguntas e eu recebo algumas centenas. Muito obrigado, viu, galera? Para quem manda. Olha, começando com uma do Vitor Boni98. Na sua opinião, se o Vini é bicampeão da Champions, Mbappé chega com menos moral? Vou aproveitar essa pergunta do Vitor Boni para dizer que eu acho que o Mbappé vai ter um grande problema com a chegada dele no Real Madrid. Porque ele vai pegar um time que, desde que o Mbappé poderia ter vindo e não veio de 2022 para cá, né? Mostrou que convive muito bem sem ele, Mbappé, que ataca muito bem, mesmo com a saída do Benzema e a não chegada do Mbappé. O time continuou atacando bem, o time tem protagonistas no ataque, ou seja, o time não parece precisar do Mbappé. E como a coisa foi desenhada, pegou mal para o Mbappé. A gente viu agora na semifinal contra o Bayern, que a torcida do Real Madrid estava comemorando e provocando o Mbappé após a eliminação contra o Borussia Dortmund. Então, eu acho que ele chegar vai ajudar, é evidente, é um dos melhores jogadores do mundo, mas ele vai ter que trabalhar muito para, dentro de campo, provar, porque é um time que já está muito bem encaixado, e fora de campo para ganhar a torcida. Acho que os primeiros gols, futebol não aceita muito desaforo, né? Assim, os gols eu acho que vão amolecer o coração da torcida do Real Madrid. Mas inicialmente eu acho que ele não chega por cima, sendo apresentado com toda a festa que poderia ter. Até acho que o Santiago Bernabéu vai estar cheio, porque divide opiniões. Então, se você tem 100 mil pessoas, 50 mil são a favor, 50 mil são contra, vão ter 50 mil pessoas no Santiago Bernabéu. Claro que só vai quem é a favor, imagino eu, né, para a apresentação do Mbappé. Mas chega dividindo opiniões. Porque, de fato, neste momento o time nem precisa tanto dele assim, porque o time mostrou que consegue se virar sem ele na temporada. Agora, que a chance é melhorar muito, é melhorar muito. Ser um time ainda melhor, com ainda mais poder de fogo, precisando de ainda menos ocasiões para gerar gols, né? Quanto melhor os jogadores, menos ocasiões eu acho que você precisa para marcar. Então, vai ser interessante porque ele vai, sim, chegar por baixo. Vai ter que chegar conquistando e não simplesmente sendo reverenciado pela torcida do Real Madrid. Sídio Pan, aqui uma bandeirinha de Moçambique. Simplesmente não haverá nenhuma punição para os juízes que não seguiram o protocolo. Está falando aqui, né, da arbitragem do jogo do Bayern de Munique e Real Madrid. Não, o árbitro é muito experiente, né? É árbitro de final de Copa do Mundo, que não deixa ele imune a erros. Eu acho que pode acontecer ele não apitar a final da Champions, ele perder, sei lá, uma final de Eurocopa, uma semifinal de Eurocopa, algum tipo de punição de não ser escalado como um árbitro de primeira linha normalmente é. Mas não vai ser banido, não vai... Alguém falou assim, passar por reciclagem. A UEFA não faz reciclagem de árbitros, quem faz isso são as federações nacionais. Duvido muito que a Federação da Polônia vai fazer isso. Então, eu acho que a punição vai ser, ele vai perder algum jogo grande. Eu acho que mais do que isso não. Era o árbitro de PSG e Newcastle, né? Que deu aquela mão na bola, que deu um pênalti pro PSG, que classificou o Paris Saint-Germain na primeira fase. Não foi punido. Foi premiado apitando uma semifinal de Liga dos Campeões. Rever, ou então Rever.Ciani. Por que o Xavi não gosta do Vitor Roque? Você acha que ele é ruim para o Barcelona? Não acho que ele errou, acho que está sendo mais difícil do que ele esperava. Não acho que o Xavi tenha nada pessoal contra o Vitor Roque. O Xavi, até onde eu sei, pensa que o Vitor Roque não está pronto para jogar no Barcelona. Acho que os treinos e os jogos mostram isso para o técnico do Barça, que vê muito mais o Vitor Roque do que nós, né? Outra coisa é que o Xavi pode estar errado na avaliação dele, é claro que pode. Mas não vejo, nada me mostra, nenhuma informação que eu tenho, nem do lado do Vitor Roque, nem do lado do Xavi, nem de pessoas do clube, não me parece que é nada pessoal que ele não goste do Vitor Roque. Então, e por que ele pensa que o Vitor Roque não está pronto para o jogo do Barça? Porque não está. O Vitor Roque participa pouco do jogo, toca poucas vezes na bola, tem pouca influência no jogo, que não seja na área finalizando, e nem sempre a bola vai chegar para ele ali na área finalizar. Então, se estivesse no lugar do Xavi, vendo o que eu vi até agora, imagino que eu teria decisões muito parecidas com a do técnico do Barcelona, tá? Outra coisa é eu treinando o time e vendo lá no dia a dia. Mas o que vimos de forma externa, né? Assim, o que vimos em jogos do Vitor Roque até aqui, acho que algum minutinho a mais ele poderia ter jogado aquele, mas não justifica esse clamor que tem no Brasil
de que existe algo contra o Vitor Roque, algo orquestrado, algo pessoal. Acho que é ir muito longe, porque se a gente analisa a situação, acho que ele está atrás dos outros atacantes do Barcelona, especialmente em participação de jogo. Em faro de gol dentro da área, acho que ele tem mais. Mas em participação de jogo, acho que ele realmente precisa melhorar, e é natural que precise melhorar. Tiago JS85. Fala, Marcelo, Tati Mantovani é maior que quantos banquinhos? Tati Mantovani é maior do que muita coisa, muita coisa. O que ela fez essa semana trabalhando com muito profissionalismo, com muita cabeça fria, em uma situação tão difícil, imagino eu, né, para ela, vendo o estado dela, muitos amigos dela em situação de muita dificuldade, e claramente emocionada a cada momento, e ainda assim passando informações e tentando ser positiva. A Tati tem muito valor o que ela fez essa semana. Assim, não é novidade para ninguém, eu adoro a Tati, eu adoro os meus amigos correspondentes, todos eles têm muitas coisas muito positivas que eu aprendo muito, e essa semana a Tati deu um show, inclusive no lance do gol, que ela, pelo que eu vi de repercussão, ela está sendo 80% dos comentários elogiada e 20% criticada. Eu discordo de 20%. Acho que a Tati tem que ser só elogiada pela postura dela na reação dela ao gol do Real Madrid, porque futebol é emoção, tem que transmitir, ela transmitiu. Eu vou falar mais disso mais pra frente, mas por enquanto eu fico por aqui, depois eu falo mais da Tati, porque tem uma pergunta mais sobre isso do gol. Eu acho que é uma coisa para estudar em faculdade de jornalismo, quase, tá? Eu acho que a Tati foi, de fato, muito bem. Tem aqui uma pergunta do Lucas Eric. Fale um pouco sobre o Guido Rodrigues. O Guido Rodrigues é um volante argentino que está no Betis e que o Barcelona está contratando, segundo informações do Fabrício Romano especialmente, né? Foi onde eu vi. Ao final da temporada, vai acabar o contrato. Cara, eu acho que é quase um Oriol Romeu 2.0. Ele é mais de marcação e de força, ele é mais defensivo do que o Oriol Romeu, que é um cara mais de posse de bola, de saída e de trabalhar com a bola no pé. Mas, assim, é da prateleira do Oriol Romeu, por assim dizer. É um jogador de 30 anos, que nunca foi pretendido pelos grandes clubes, se destacou. Enfim, é o que o Barcelona pode ter nesse momento, é esse tipo de jogador. Eu acho que o perfil até vale para algum momento, para proteger ali a defesa. Talvez melhor o Guido Rodrigues do que o Christensen, que está indo até bem, mas um jogador específico para a posição e que não desfalca a zaga. Custo zero e tal é o que o Barcelona pode fazer. Enquanto o Real Madrid contrata Bellingham, o Barcelona contrata Guido Rodrigues. É a distância econômica que existe entre os dois clubes nesse momento. Não acho que é para gerar expectativas, tá? Compor elenco e pode ajudar, chegando a custo zero. Mas é o perfil de contratação. Acho que a chegada do Guido Rodrigues, mais do que dentro de campo que ele pode render, ela mostra alguma coisa. E o que ela mostra é o perfil de contratações que o Barcelona, nesse momento, é capaz de fazer pelo seu poderio econômico. Olha o tipo de jogador que está contratando o Manchester City, o Real Madrid, o Bayern de Munique e o tipo de jogador que está contratando o Barcelona. Acho que isso mostra bem. Meu povo, eu vou continuar respondendo as perguntas de vocês, mas como sexta-feira é o momento da gente ter um diálogo aqui, né? Queria também fazer agora um momento de reflexão com vocês, que cada um olhasse para si próprio. Pode olhar para você, é isso mesmo, para você se olhar. E para você fazer essa pergunta, como é que está o seu cabelo? Porque é o seguinte, se você tá com vergonha do seu cabelo, se você tá vendo que tá começando a ter sinal de calvície, a Manual é pra vocês. Calvície tem tratamento, tá, galera? Seja no início ou já em estágios mais avançados, mas você tem que tratar enquanto dá tempo e fazer o tratamento correto. Não deixar para o último fio. A Manual tem resultados que são cientificamente comprovados. Você vai responder um formulário online, o médico vai prescrever para você o tratamento que vai ser personalizado para vocês, com todos os produtos que são aprovados pela Anvisa. E você ainda vai ter um canal de comunicação para fazer um acompanhamento clínico e tirar as dúvidas sem nenhum custo adicional. Você fazendo o uso correto e contínuo, a partir do 4º mês os resultados já costumam começar a aparecer. Vai lá no site da Manual, tem caso de muitas pessoas que usaram e que tiveram resultados. Se você se interessou, se você precisa, usa aqui esse cupom que eu estou deixando, 40Marcelo, que você vai ter 40% de desconto no seu primeiro pedido, mas é por tempo limitado, então não dá mole, corre lá. Os seus produtos vão chegar em uma embalagem discreta e o frete é grátis para vocês. Calvície tem cura e você vai se sentir benzão com a sua aparência com a Manual. É a dica que eu dou para vocês aqui nessa sexta-feira. Eu acho que é um momento também da gente ter dica e de passar para todo mundo uma
boa oportunidade. Continuando com as perguntas, a Rayane RDO, você acha que o Barcelona deveria tentar ficar com o Cancelo? Eu tenho as minhas dúvidas porque eu não sei. Custo, não sei quanto que ele está ganhando, tanto que ele impacta, e se seria possível trazer algum outro lateral como o Cancelo. Eu acho que ele tem bons atributos ofensivos, maus atributos defensivos, ele é um jogador muito vulnerável, o Cancelo é um problema defensivamente, e se você não está constantemente atacando com a bola, se você está na outra fase do jogo que você precisa se defender, ele normalmente é um problema. Agora, quando você está com a bola, ele normalmente é uma solução. Então, não acho que o Barcelona conseguirá contratar um grande lateral. Não sei se, por exemplo, subir o Héctor Forte, se ele já está pronto para ter mais um adolescente menor de idade nesse time. Talvez seja juntar gente jovem demais. E jovem, assim como vocês, são muito inconstantes. Porque vocês são jovens, eu imagino. Então, eu não tenho... Sobre o João Félix, eu digo que não. Acho que o João Félix não vale a pena. O João Félix não justifica o salário, o custo e ocupar uma vaga de ataque. O Cancelo eu tenho mais dúvidas se vale ou não, porque não acho que tenham tantos laterais disponíveis, não sei se dá para contratar tantos, e ofensivamente ele de fato ajuda bem ofensivamente. O Cancelo é um jogador muito importante no ataque. Tem que proteger melhor a defesa para jogar com ele. O Cancelo, em vários jogos, agora da reta final, né, Girona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, ele deixou muito a desejar na defesa. O de C. Mag. Cara, eu não faço ideia de onde que vem esse nome. E a foto acho que é de um desenho animado. Enfim. O que o PSG precisa para vencer uma Champions? E existe alguma forma da Ligue 1 ficar mais forte? Acho que a Ligue 1 ficar mais forte é que os outros times tenham condições de melhorar, né? Que a Ligue 1 consiga atrair mais patrocinadores, televisão, mais investidores no campeonato francês, que aí vai melhorar a publicidade dos times. Acho que tem que ser um campeonato visualmente mais atrativo. A imagem dos jogos do campeonato francês muitas vezes não é bonita, os estádios não parecem bonitos, os gramados parecem às vezes um pouco seco, um pouco duro. Enfim, não é um campeonato bonito de se ver. Eu acho que não é um futebol bem jogado, um futebol bonito e agradável de se ver jogar. Acho que melhorando isso, talvez você melhore a atratividade dele, mas é difícil hoje em dia você competir com a Premier League, com a Liga, com a potência que tem Real Madrid e Barcelona. É difícil da Ligue 1 ficar mais forte, porque o caminho é muito longo. O Paris Saint-Germain, para ganhar a Champions, ele tem que continuar chegando. Esse ano, eu acho que era favorito contra o Dortmund. Não encaixou o jogo, não conseguiu encaixar. Teve o azar das 6 bolas na trave, mas o jogo de fato não encaixou. Se chega no ano que vem, talvez tenha melhorado alguma coisa, encaixe, e talvez o do adversário não encaixe. Tem que chegar e chegar e chegar. Não pode, mas acho que tem que ter um norte para isso, né? Chegar como? Acho que o norte de construir um time de futebol, de saber exatamente o que quer jogar, como quer jogar, faz com que se você não chega no ano seguinte você faça ajustes para aquilo. E não que você faça uma revolução atrás de outra revolução, como o Paris Saint-Germain fez por muito tempo. Então acho que o caminho é trabalhar em uma direção, acreditar em algo, ter um porquê acreditar em algo, né, e não simplesmente acreditar por acreditar, sabendo que está acreditando e seguir esse caminho. Por quanto tempo? Por muito tempo. O Manchester City ficou 7 anos com Guardiola, né, assim, que já tinha um caminho muito claro a seguir antes da chegada dele e que com ele ficou ainda mais claro, até conseguir ganhar. Torneio de mata-mata é assim, às vezes você vai dar sorte, às vezes vai dar azar, às vezes vai jogar bem, mal, às vezes o seu time não vai ser tão forte para a temporada seguinte ele melhora, mas tem que escolher um caminho e seguir esse caminho. E eu acho que vai fazer isso com o Luiz Henrique. Raul e Breno, o que você tem a falar sobre a final da Champions? Eu acho que a graça dessa final vai ser se o Borussia Dortmund vai conseguir surpreender de novo. Porque é muito óbvio o favoritismo imenso do Real Madrid. 60-40, 65-35 por aí. O que eu acho que para uma final é muita coisa, 65-35, tá? Acho que é muito favoritismo. E eu acho que está mais ou menos nessa porcentagem. Então a graça é o Dortmund que sobreviveu ao grupo da morte, sobreviveu ao Atlético de Madrid, que ganhou as 2 do PSG. Será que eles conseguem fazer de novo? E será que eles conseguem fazer contra o adversário mais difícil de todos? E será que esse time que sobreviveu durante toda a Champions vai sobreviver contra o maior sobrevivente que tem? Essa é a graça. Vamos ver se o Real Madrid não faz 2 gols em 20 minutos e a graça acaba muito rápido, o jogo fica praticamente intransponível. Mas se o Dortmund for resistindo, sobrevivendo, até onde que pode ir? Para mim essa é a graça da final da Liga dos Campeões.
deste ano, né? Assim, tem um claro favorito, tem um claro azarão, e esse azarão passou por muitas dificuldades, muitas provações e se provou até chegar ali. Vitor Leão FC. O que acontece com os uniformes pós-jogos? Bom café, Beckler. Muito obrigado, Vitor Leão FC. Hoje nem tá tendo café. O café com o Beckler, na verdade, é segunda, né? De vez em quando acho que eu gravo aqui também sexta tomando um cafezinho. Hoje não tá sendo o caso, não. Cara, os uniformes, short, o meião é jogado fora porque os jogadores cortam, né? O pé para colocar uma meia normal ali. Meião só usa um jogo. Short eu não sei se ainda usa mais alguma vez e tal, ou o que é feito. Eu sei que os jogadores não ficam. Os jogadores de clubes grandes, eles costumam ter uma camisa por jogo para eles fazerem o que quiserem. Trocar com algum adversário, ficar para eles. A segunda camisa, se eles quiserem trocar, ficar com ela, eles podem, mas normalmente eles são cobrados por isso. O clube cobra deles. Não sei se é todo clube, se é todo jogo, se é assim, mas eu já conversei com jogadores assim de grandes clubes alguma vez, já me falaram sobre isso. Então, uma camisa eles têm direito a 2 camisas durante o jogo, tem lá 2 à disposição deles. Uma é para eles, outra é do clube. Se eles quiserem ficar com a outra, depois eles são descontados lá no salário. João Fuwash. Fala, Beckler. Uma dica de date com a morena aqui na região de Contagem e BH. Ô, João, eu tô fora de BH há 14 anos, né? Então, você nem fazia date, eu acho que na época que eu morava ia ainda. Mas eu acho que um lugar descolado, tipo o Mercado Novo de BH, pode ir bem, né? Porque tem tanto lugar para comer, para beber, para tomar um negócio diferente. Ali acho que recebe várias tribos, por assim dizer, uma região central. E talvez assim, se é um primeiro date, um lugar muito intimista, pode ser muito intimidador, né? Tem uma responsabilidade ali do date muito grande. O Mercado Novo, como é mais movimentado, eu acho que gera uma descontração, uma informalidade que talvez seja boa para um primeiro date aí com a morena. Boa sorte para você. Agora, Contagem, eu não faço ideia. BH, eu te daria essa dica aí. Davi Rafael 08. Como explicar o Dortmund na final da Champions? E mandou aqui um emoji de uma balança, ou então do signo de Libra. Pessoal aí que nasceu em outubro, um abraço para todos. Cara, eu acho que dá para explicar futebolisticamente, né? Esse time jogou bem a Champions. O Dortmund não é um time na Champions, tirando contra o Atlético de Madrid, que as coisas de fato saíram do controle desde o primeiro tempo em Madrid, mas não é nessa Champions um time descontrolado, o Dortmund. Ele se defendeu bem, é o time que mais desarma, que mais rouba bolas, é o time que mais passou jogos sem sofrer gols, não tomou gols em 6 dos 12 jogos que disputou nessa Champions, metade. É um time forte fora de casa. Fora de casa o Dortmund ganhou do Milan, ganhou do Newcastle, ganhou do Paris Saint-Germain nessa Liga dos Campeões. Empatou com o PSV, que nessa temporada também tem mérito, né? PSV foi bom time nessa temporada no futebol holandês e chegou em um grande momento contra o Dortmund em fevereiro. Então, futebolisticamente, tem seus argumentos. Tem jogadores muito fortes, físicos e intensos. Isso na Champions eu acho que também faz diferença. Jogadores bons de duelos, né? Hummels, Schlotterbeck, Ryerson, Sabitzer, Henry Kahn, tem jogadores potentes. E foi contando com o crescimento de alguns jogadores. Chegada do Jadon Sancho, o ADM nos jogos contra o PSG, o Metzen melhorou também a partir de janeiro o nível desse time. Então é um time forte fisicamente, intenso, concentrado, que na Bundesliga eu acho que não conseguiu levar o peso de ser protagonista em muitos jogos. E quando do outro lado tinha times com características parecidas, de força, de intensidade, de físico, ele não conseguiu ter o mesmo desempenho, mas na Champions conseguiu se impor nesses quesitos. Então, não era favorito na fase de grupos, na minha opinião, não era favorito contra o Atlético de Madrid nem contra o PSG, mas conseguiu, porque futebolisticamente mostrou o suficiente para isso. Não foi uma doideira ou uma obra do acaso. É um time que não é regular, que não domina vários aspectos do jogo, né? Eu falei isso num vídeo que eu fiz aqui sobre o Borussia Dortmund, como o Dortmund não domina, ele não é especialista em aspectos do jogo. Ele não é especialista em posse de bola, em manter a posse de bola e controlar, em atacar muito bem. O Dortmund tem 30 gols menos que o Paris Saint-Germain na temporada. Não tem uma super defesa, não tem um super artilheiro, não é o time que menos erra passes. Ele não tem esses aspectos tão marcados. Na Champions ele teve o time que mais vezes passou em branco sem sofrer gols, o time que mais desarmou, o time que mais roubou bolas. Isso sim ele dominou na Champions, é um time de boa bola longa. Mas ele não tem algo muito marcado no jogo dele, mas ele conseguiu competir.
Cada jogo ele mudou sua forma de jogar. Contra o Paris Saint-Germain, no primeiro jogo ele marcou lá na frente, no segundo ele marcou lá atrás. Quando ele precisa encher a área e cruzar jogadores, ele faz. Com bola longa, ele chega. Quando ele precisa de 1 contra 1, Sancho e ADM tem. Então ele tem os seus méritos futebolísticos de estar aí sim. Tem uma aqui do Rômulo Mendes. Quando o assunto é Ballon d'Or, vocês sempre falam sobre a diferença que a Eurocopa pode fazer e nunca comentam sobre a Copa América. Ela realmente não faz diferença nenhuma perto da Euro? Eu acho que faz menos diferença a Copa América. O peso da Copa América tende a ser menor, porque essas votações também têm muito sobre o status, a fama, o engajamento que gera cada competição na hora de votar. Se isso é justo ou não? Não, não é. Mas a Copa América tem menos importância para quem vota, né? Assim, tem menos peso mesmo para quem vota do que a Euro. Por quê? Pelo eurocentrismo da parada. Então a Euro acho que tem mais peso que a Copa América. A não ser que a Copa América seja uma grande história. Igual a de 2021 foi uma grande história do primeiro título conquistado pelo Messi. Aí teve um peso, porque o Messi no Barcelona só ganhou a Copa do Rei naquela temporada. E o Messi acabou ganhando a Bola de Ouro. Então se for uma grande história da Copa América, até pode chamar a atenção. Agora, se é... O Brasil ganhou a Copa América em 2019 e não teve nenhum jogador do Brasil minimamente cotado para ganhar a Bola de Ouro. O Alisson, por exemplo, tinha ganhado a Champions com o Liverpool. E o Firmino também, eu não lembro se o Firmino estava na Copa América de 2019, mas o Alisson era o goleiro, né? E a Bola de Ouro ficou entre Messi e Van Dijk. Então acho que a Euro pode sim ter muito mais peso que a Copa América, porque a comunidade do futebol é eurocentrista. E a Euro está aqui. Felipe Dess Ferreira tem 2 perguntas dele aqui. Eu gostei que ele me chama de Marci. Qual o seu conselho para um jovem que está indeciso com situações de vida? Exemplo, faço educação física, mas penso em fazer jornalismo para entrar no meio futebolístico. Dess Felipe Ferreira, foi uma dúvida que eu tive também durante alguma fase da minha vida, né? Eu fiz vestibular já para jornalismo, mas eu tinha essa dúvida. Eu queria fazer educação física para trabalhar no futebol já dentro, né, de um clube. Acabei fazendo jornalismo porque eu acho que eu tinha mais aptidões para o jornalismo e achava que o caminho era mais curto para trabalhar com futebol de alto nível. Se você faz educação física, você também pode chegar no futebol de alto nível, né, em um clube de primeira divisão, em um clube grande da sua cidade, mas talvez o mercado seja mais restrito. Porque, por exemplo, se você é de BH, você vai ter o Cruzeiro e o Atlético América para trabalhar. Então você tem 3 clubes. E quantos profissionais de educação física que trabalham no futebol profissional, sem contar a base desses clubes? Muitos poucos. E às vezes vem com a comissão técnica, o clube já tem uma comissão de departamento de fisiologia, de preparação física, de comissão técnica, já estáveis ali no clube, né, fixos no clube e tal. Então talvez não absorva tantos novos profissionais do mercado assim. Se você é de BH, você tem várias rádios, várias televisões, alguns jornais, o site das rádios e outros sites para trabalhar e tal, além de poder ter o seu canal próprio, por assim dizer. Então você tem muito mais possibilidades de trabalhar, por exemplo, em um jogo do Cruzeiro, do Atlético, do América, do que se você fizer educação física. O mercado é muito maior, acredito eu, para o jornalista. Agora, o que você tem que pensar mesmo, na minha opinião, é o que vai te fazer feliz. Se você tiver, sei lá, 21 anos, estiver estudando, você vai trabalhar até os 60. Faltam 40 anos. Até 60 ou mais, né? Do jeito que vai. A aposentadoria. Então você vai trabalhar 40 anos ou mais. Você quer trabalhar 40 anos ou mais com algo que não te faça tão feliz? Eu não. Eu quis algo que me fizesse feliz. Então acho que é o que todos nós temos que pensar. Acho que é na hora de escolher uma carreira. Pô, mas não vai me dar dinheiro. É verdade. Algumas profissões talvez deem mais dinheiro do que outras. Se você quiser acordar todos os dias de manhã para trabalhar com algo que te dê dinheiro e não te dê satisfação pessoal, para algumas pessoas vale a pena, para outras não. Cada um vai saber responder essa pergunta melhor do que eu, à distância, te conhecendo por 8 linhas. Mas acho que a diferença de oportunidades de trabalho talvez esteja no que eu tenha te falado antes, mas a resposta disso tem que estar mais dentro de você. E a outra pergunta do Dess Felipe Ferreira, Marci, de novo. Quais os aspectos fizeram o futebol brasileiro ficar para trás da Europa, sendo que em 90 era páreo? Então, eu ainda acho que o futebol brasileiro ficou para trás coletivamente, né? Individualmente, tudo bem que a gente não produz muito tempo Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, que foram jogadores que apareceram nos anos 90 e que ganharam bola de ouro, sem falar os tantos outros jogadores dos anos 90 que apareceram muito bem, o Kaká já é anos 2000.
Então a gente parou de produzir esses super craques, mas olha aí o Vinícius. Esse ano tem que ganhar, já vou responder sobre isso. Mas eu acho que coletivamente a chegada de muitos estrangeiros na Europa fez com que o intercâmbio futebolístico melhorasse até o jogador europeu. Porque eles começaram a ver maneiras de jogar melhor, de estudar melhor o jogo. Passou-se a ter muito estudo de futebol. Eu acho que antes tinha menos, antes era um pouco mais rola a bola. Passou a ter um pouco mais de ciência por trás das coisas. E eu acho que na Europa se atentaram para isso antes do que no Brasil. Hoje eu já vejo que no Brasil tem bastante, né? Metodologia, análise de dados, análise de desempenho e tal, desde a base. Então a tendência é que o Brasil também forme mais jogadores por lógica do que porque brotam naturalmente do improviso do futebol brasileiro. Então acho que coletivamente é por isso. Individualmente, geração, né? De vez em quando você gera muitos em pouco tempo. Não sei se individualmente dá para falar que o futebol brasileiro não gera, porque é ainda o futebol que mais exporta, que mais tem jogadores estrangeiros em todo lugar do mundo. Quase todo clube grande tem um jogador brasileiro importante. Então, individualmente, talvez a gente não faça top do top do top. Mas a gente ainda faz jogadores excepcionais para tudo quanto é lado, em tudo quanto é posição. Leonardo Assis 12. É o Leonardo Assis da PUC? Acho que é assim. Tá velho, hein, Léo? Se o Dortmund for campeão da Champions, para quem vai a quinta vaga do alemão? Para o Dortmund. O campeão da Champions, quando ele está no G4 ou no G5, no caso da Alemanha, ele não abre uma outra vaga para o país. Por exemplo, se a Atalanta, que está na final da Europa League, ganhar a Europa League e não ficar no G5 da Itália, a Itália vai ter 6 participantes, porque vai ter o seu G5 mais o campeão da Europa League. Se a Atalanta ganhar e ficar em quinto, essa vaga da Itália eu nem lembro para onde que vai, mas vai para outro lugar. Então da Alemanha, se o Dortmund ganhar, a vaga da Champions continua com 5. Se o Dortmund ganhar e o Leverkusen ganhar, também continuam 5, porque o Leverkusen também está no G4 da Alemanha. Só se um time fora do G4 ganhar, que esse país passa a ter uma vaga a mais. Ariel, com 2 Is e 2 Ls. Neves. Boa noite, Marcelo. Por que o Barça não faz com o Roque o que o Real fez com o Vini? O Vini jogou 5 jogos no time B. Não jogou tanto assim no time B do Real Madrid. Não sei se é isso que você está falando. Mas ele jogou 5 partidas só no time B do Real Madrid. Eu acho que poderia ser. Eu não sei se alguma coisa no contrato, por exemplo, não permite, tá? De vez em quando pode ser que tenha alguma cláusula que nem permita que ele jogue no time B do Barcelona. O Marc Guiu, que é um atacante que jogou algumas partidas no A, joga algumas no B também. Ele fica entre o A e o B para continuar se desenvolvendo como jogador. Eu também acho que poderia ser uma boa pro Vitor Roque. Já vou dar uma dica para vocês. Terça-feira tem Fred e Beckler explicam sobre Vitor Roque e jovens brasileiros que chegam na Europa. Vamos falar sobre Lucas Paquetá, Vinícius, Rodrigo, Gabigol, Felipe Coutinho, vários jogadores que chegaram também jovens, uns demoraram mais, outros menos para se firmar, mas a gente vai expandir o leque Vitor Roque para falar de outros brasileiros que chegaram mais ou menos nessa faixa etária de 18 anos e por que deram mais ou menos certo, enfim, vamos caso a caso e vamos falar também mais do Vitor. Underline o Paguizin, underline. Por que na Europa não existe estaduais? Existe. Aqui na Espanha, por exemplo, a 4ª divisão são as como que chama? Não sei se chama regionais ou enfim, não lembro o nome. Caramba, mas assim, tava na ponta da língua porque eu olhei isso hoje para ver um time que eu queria olhar. Mas existe. Normalmente a 4ª divisão no campeonato espanhol é o estadual. Então por que o Barcelona, o Girona não jogam? Porque eles estão jogando a 1ª divisão. O que eu acho que deveria ser o campeonato estadual no Brasil também. Ah, mas os clubes do interior não iam sobreviver. E quem disse que eles estão sobrevivendo? Quem disse que a Caldense jogar de fevereiro a abril, ou de janeiro a abril, e ter que jogar um jogo grande ainda fora de casa, que ela está sobrevivendo? Porque de abril a dezembro, se ela não está na Série D, ela não tem nem calendário. E quando tem um jogo grande contra o Cruzeiro ou o Atlético, ela vem do seu mando de campo para jogar em outro lugar. Nem sei se a Caldense fez isso, tá, gente? Eu simplesmente estou pegando um time do interior de Minas para dar um exemplo. Mas vários times fazem isso, né? Jogam 3 ou 4 meses do ano. E quando tem um jogo grande contra um time da capital, que deveria ser o quê? Bom, o intuito do futebol existir é o torcedor ver jogo de futebol. Então, quando tem um jogo bom para ver, você manda um jogo para o Espírito Santo, para Bahia, para Brasília, para qualquer lugar.
deixa de existir motivo para esses times existirem, e de fato eles não estão existindo, eles são mortos-vivos que ficam ali 3 meses do ano cambaleando, fazendo um time remendado para jogar 3 meses. Então aqui na Europa é a 4ª divisão, ou a 5ª divisão, porque ainda tem a Real Federación. Tem a Real Federación 1, 2 e tal. Eu já fiz um jogo aqui do time B do Reus, que tinha um brasileiro indígena que jogava lá. E é campeonato estadual. Os times da Catalunha jogam contra os times da Catalunha. Os 2 primeiros vão lá para disputar vaga no playoff para a 3ª divisão. E por aí vai, tem uma fórmula que é essa. E que eu acho que deveria existir no estadual no Brasil. Os 10 times do interior de Minas, ou os 15 times do interior de Minas e dos outros estados, jogam entre eles durante todo o ano, e os 2 melhores vão disputar depois um playoff contra os de São Paulo, do Rio, de Santa Catarina, sei lá de onde, para chegar para uma 4ª divisão, para uma 3ª divisão, alguma coisa assim. Então, é o que aqui existe nesses moldes e eu acho que funcionaria no Brasil também. E não é simplesmente para copiar o que tem aqui, é porque do jeito que existe hoje, gente, não funciona. Esses clubes sem divisão, como se tem aqui a Caldense, mas tem lá a Portuguesa do Rio de Janeiro e outros, esses clubes não existem mais. Eles parecem que existem, esses clubes não existem mais. Eles existem por pouco tempo, eles não conseguem cativar o seu torcedor, porque eles quase não jogam lá, e eles merecem existir. Então eles merecem jogar mais, ter calendário. Eu sou a favor deles, tá? Isso aqui é tudo um discurso a favor dos times do interior, a favor dos estaduais, só que isso tudo melhorado para que eles joguem durante todo o ano, e não para que eles joguem 3 meses no ano e depois desapareçam. Lucas Ricardo Jorge, pega quanto no supino? Estou fazendo supino com halteres, no supino reto, e eu já pergunto para vocês, no reto, vocês estão pegando quanto? No supino reto, 30 de cada lado, e no supino 45 graus, 22, com halteres. 4 séries de 8 em cada um eu tô fazendo. Mas isso aqui, o peso não tem nada a ver, né, gente? Porque depois você muda o tipo de estímulo, o número de repetições e tal, você consegue pegar mais ou menos. Só te respondendo aqui, porque direto chega pergunta de quanto que eu faço no supino. Então tá respondido. Ian, não é Ian, I am Fábio M. MB, o que te ajuda a ser disciplinado e constante para praticar exercício físico? E todo dia. Tem que ir, cara, tem que ir. Assim, uma coisa que me ajuda é o fato de eu trabalhar em casa, é uma forma de eu sair de casa, né? Sair de casa, ver gente, sair um pouco daqui, porque senão eu fico o dia inteiro no sofá. Então eu saio para ter um momento fora da minha casa por dia. Isso me ajuda. E segundo que é um momento que eu não fico olhando muito celular, que eu dou uma desconectada, então 1 hora por dia, 1h30 por dia eu faço isso. Mas disciplina não é uma coisa legal de ter, disciplina para exercício, não é. Mas é o que faz a diferença, então tem que ir. Tem dia que eu faço sem pensar. Hoje mesmo, até esqueci de tomar creatina para treino, porque eu estava cansado, simplesmente coloquei uma roupa e fui. Senão não vai. Se você ficar pensando muito, você acha desculpa para não ir. O Luiz, _Enr. Acha que o Leverkusen vai investir pesado para tentar Champions? Eu gritei porque ele colocou em caps lock e eu quis reproduzir bem o que ele quis dizer. Ele nem pode investir pesado com esse grito todo, porque tem fair play financeiro, né? Então ele não pode gastar todo ano lá 300 milhões de euros ou 200 milhões de euros, porque vai chegar na Champions e gastar 800, porque isso é contra as regras. Então ele só pode investir o que ele ganha dentro das regras, das normas e tal, 70% do que ele ganha no máximo tem que ser em salários e contratações, então você não pode, porque vai para a Champions, dar um passo maior que sua perna. Ainda bem, né? Porque senão os clubes iam fazer isso e iam quebrar, como a gente tem muitos clubes no Brasil, por exemplo, que quebram. Vinícius Viveiros. Hummels em fim de contrato vale para o Barcelona? Não. O Barcelona não tem que se preocupar com zagueiros de 34 anos, por melhor que seja. É um zagueiro que ainda pode jogar, por exemplo, em alto nível alguns grandes jogos, mas que é um zagueiro que vai te oferecer por muito pouco tempo. Não acho que seja o tipo de contratação que o Barcelona precise. Péricles Marcelino Tovella. MB, você considera essa temporada do Girona e do Leverkusen históricas? Sim, e acho que você está perguntando aqui porque você sabe, eu tenho um grande problema com isso de falar que tudo é histórico. Às vezes não é histórico, às vezes é uma grande novidade, é uma grande coisa, é legal pra caramba, é diferente, é curioso, mas não é histórico. O Girona
está jogando a 4ª vez a primeira divisão. Para ele, Girona é histórico. É a grande temporada. Acho que o Girona tem 90 anos, alguma coisa assim. 94 anos. É a grande temporada da história desse clube. E uma das grandes histórias do futebol catalão, né? Então, para o Girona é histórico. Se você vai lá em Girona e pergunta se eles estão fazendo história, eles estão fazendo história, lá em Girona. Agora, não é porque, por exemplo, a vitória sobre o Barcelona no final de semana, 4-2, é histórico? Não. Ninguém vai comentar sobre essa vitória daqui a 5 anos, 20 anos, 15 anos, 10 anos. Não. Agora, todo mundo vai comentar daqui a muitos anos. Você lembra aquele ano que o Girona jogou a Champions e tal? Então, sim, lá para Girona isso é histórico. E o Bayer Leverkusen, de fato, está fazendo história, né? 49 jogos sem perder, já é a maior invencibilidade do futebol europeu do século XXI. Eu acho que já é uma das maiores invencibilidades da história do futebol, contando seus jogos oficiais. E isso sim é histórico, né? Enfim, na história do futebol, quase ninguém conseguiu ficar 50 jogos oficiais sem perder. Eu acho que ninguém ganhou a Bundesliga de forma invicta, né? Acho que o campeonato alemão, antes de Bundesliga, teve alguém que ganhou. Mas eu acho que ninguém ganhou a Bundesliga de forma invicta. Então, você ganhar um torneio de forma invicta é histórico. Se você terminar a temporada com 3 títulos de forma invicta, também é histórico. Então, sim, é histórico. Alguém tinha perguntado se o Leverkusen é um dos maiores, se esse time do Leverkusen, se ganhar, vai ser um dos maiores times da história do futebol. Aí não. Um dos maiores times da história do futebol você tem um tanto antes do Leverkusen, né? Por enquanto, daqui a pouco esse time pode aí durante 3, 4, 5 anos dominar o futebol, aí tudo bem. Mas ninguém é um dos maiores times da história do futebol por um ano, por melhor que seja. Um ano não faz ninguém um dos melhores times da história do futebol. Thiago Menezes. Por que a renovação do Cubarsí foi de poucas temporadas? Porque ele é menor de idade. Quando o jogador é menor de idade, ele só pode renovar por 3 anos, no máximo. O contrato não pode ter uma duração maior do que essa. Então ele tem 17 anos, ele faz 18 anos em dezembro ainda, e aí ele renovou até 2027, até quando ele terá quase 21 anos. Então, era o que dava para fazer, não tinha como fazer um contrato maior. Já estamos chegando nas últimas, em 37 minutos hoje, deixa eu ver quantas mais tem. 4, tem 5 ou 6 ainda. Ó, eu não vou ler seu nome, embora você não tenha falado nada, mas não vou ler, porque vai que você não quisesse. Não tô feliz com o meu namoro, mas não terminei por medo de solidão e para não magoá-la. Você tem que terminar por esses 2 motivos. Você não pode ficar com alguém por medo de solidão, não fique com alguém porque você tem medo de ficar carente. Isso é errado com você e com a pessoa. E aí, o medo de ir para não magoá-la, se você não está satisfeito, se você não está feliz, em algum momento você vai terminar. Quanto mais tempo você ficar com ela, mais ela vai se machucar. Então, quanto antes, melhor. Você deu 2 motivos que não são para você ficar junto, são 2 motivos para você terminar. Então, eu não sei se eu falei seu nome no início. Agora eu esqueci, porque acho que eu falei seu nome e depois eu fui contar quantas perguntas tinham. Qualquer coisa, foi mal aí. Mas, cara, você tem aqui 2 motivos para terminar. Não fique com alguém por medo de solidão. E se você tá com medo de solidão, você tem um outro problema, né? Você tem que conseguir se virar sozinho na sua vida, cara. E para não magoá-la, você já está mentindo para ela ficando num relacionamento que você não quer. Então, vai ser duro, vai ser triste, as primeiras semanas aqui vão ser chatas e tal, mas termina. Pelo visto, é o que você tem que fazer aqui. Eric Matos 12. Qual a dimensão e a importância que a Muralha Amarela tem nessa temporada do Dortmund? Relativa, tá? Em sentimento, em identificação, em força para os jogadores e tal, grande como sempre. A Muralha Amarela é algo que deixa os jogadores do Dortmund muito orgulhosos, que faz eles terem identificação, que faz eles não desistirem. É um time, este grupo, este elenco de muitos jogadores formados ali, representa muito para o Marco Reus, representa muito para o Terzic, para o Henry Can, para o Hummels, para vários jogadores que sentem o Borussia Dortmund, até para o Sancho, né, que não é formado ali, mas que chegou também muito cedo e tal. Então, assim, tem muitos jogadores que sentem, porque são torcedores do Borussia Dortmund, mas o Signal Iduna Park, o Westfalen Stadium, a Muralha Amarela, não é algo intransponível essa temporada e esportivamente não fez diferença para o Dortmund. Ele tem, na Bundesliga, 30 pontos conquistados em casa, 30 pontos conquistados fora. Na Liga dos Campeões ele ganhou do PSG em casa e ganhou fora. Agora, eu acho, por exemplo, que passou do Atlético de Madrid porque o segundo jogo era em casa. Porque resistiu um 2-1 na ida e em casa conseguiu ter forças para buscar o 2-0 e depois para buscar, depois que o jogo estava 2-2.
Então, acho que moralmente é muito importante sempre o apoio da torcida do Borussia Dortmund, sempre. O que a torcida do Borussia Dortmund faz, quase nenhuma da Europa é capaz de fazer, de encher um estádio de 80 mil pessoas, jogo sim, jogo também, sem turista praticamente, e com gente muito apaixonada pelo clube, apesar dos resultados, né? Porque não é um clube super vencedor. Então sempre tem essa importância. Mas se a gente for ver os resultados esportivamente dentro de campo, em casa e fora, o time teve um aproveitamento muito parecido essa temporada. Na Champions, por exemplo, mais ganhou fora. Em casa, vamos ver, empatou com o PSG, empatou com o Milan na primeira fase e depois ganhou 3 do mata-mata, né? Ganhou uma na primeira fase, 3 no mata-mata. Ganhou 4 jogos em casa. Não, você joga 6. Então é isso. Não ganhou 2 e ganhou 4, tá? E fora de casa ganhou 3 e não ganhou 3. Fora de casa o Dortmund ganhou do Milan, do Newcastle e do PSG. E tinha perdido do PSG, empatado com o PSV e perdido do Atlético de Madrid. 3 vitórias, 3 tropeços. Em casa, empatou com o PSG, empatou com o Milan e ganhou do Newcastle. E depois ganhou do PSV, do Atlético e do PSG. Então, também tem um aproveitamento parecido. Ganhou 4 em casa e ganhou 3 fora. Então, não fez esportivamente tanta diferença assim a Muralha Amarela. Esportivamente. O underline Cassio. O que achou do fato da Tati ter comemorado o gol do Madrid? Achei vergonhoso. Eu queria guardar por isso, né? Porque não tem nada de vergonhoso, tá, o Cássio? Nada de vergonhoso. Pelo contrário, eu queria ter feito. Eu queria que tivesse sido comigo. Porque eu achei muito bonito o que a Tati fez. Primeiro que assim, futebol é para ser sentido. Um gol de virada numa semifinal de Liga dos Campeões, às 46 do segundo tempo, se você não sente aquilo ali, se ela entra em forma que foi o gol, não serve para nada. A gente está aqui para sentir o jogo. E a outra coisa, o mais importante dessa relação nossa com o esporte é a honestidade. Então, por exemplo, eu já falei 1000 vezes, eu sou torcedor do Barcelona, tá aqui uma tatuagem do Barça, e eu nunca liguei um microfone como torcedor. Eu nunca fiz nenhum vídeo aqui sobre o Barcelona, sobre qualquer outro time, sobre o Real Madrid, por exemplo, desde o ponto de vista de torcedor, ou a favor ou contra. Por mais que a gente sinta as coisas. Isso aqui não é um canal de torcedor. Então eu abro aqui o microfone para falar como jornalista, dar minha opinião, minhas impressões, minhas análises como jornalistas. Quando eu vou entrevistar um jogador, quando eu vou entrevistar um técnico, quando eu vou fazer uma reportagem, é como jornalista. Outra coisa é que tenha uma série sobre o Messi, a última dança do Messi, uma série sobre um VT. O VT tem mais licença poética. Eu fiz um VT agora sobre a relação do Dortmund com a cidade, que é também um VT mais puxado para o emocional, e ali as reportagens de jogo de futebol costumam ter um papel ou de informar ou também de passar um contexto e uma emoção que são necessárias. Elas não precisam ser 100% objetivas. Outra coisa é uma matéria do Jornal Nacional sobre a queda da taxa Selic. Ela tem que ser 100% objetiva. O jornalismo tem essas duas coisas. E eu estou falando de mim porque a Tati tem um perfil de jornalista muito parecido com o meu. Inclusive, assim, quando a gente precisou de um correspondente em Madrid, eu indiquei para a TV a Tati. Porque eu gosto do tipo de jornalista que ela é. A Tati, vocês precisam julgar a Tati Mantovani, e todos nós, já que a Tati é o objeto dessa semana, pela objetividade das informações que ela dá, pela clareza das informações que ela dá, pela qualidade das entrevistas que ela faz e das análises que ela faz. E eu duvido que vai ter uma pessoa que vai levantar a mão para falar: eu torço para o Real Madrid ou para o Atlético de Madrid, mais o Real Madrid, né, porque está mais em evidência para o nosso canal pela Liga dos Campeões, e a TNT não informa bem sobre o Real Madrid. Faltou informação, faltou contexto, essa notícia aqui, positiva ou negativa, não foi dada. Eu duvido que alguém vai levantar a mão para falar, porque não vai. Porque a Tati informa tudo de uma forma completamente isenta do que acontece nos clubes que ela cobre. É assim como quando ela cobre outros clubes. Ela cobriu o Sevilla e Arsenal nessa temporada, não sei se teve algum outro jogo, e ela faz um trabalho brilhante sempre. E eu tô falando da Tati, eu repito, a Clara faz a mesma coisa, o Fred faz a mesma coisa, o Quesada a mesma coisa. O Quesada entrou no ar sem o dente do Füllkrug, quando o Dortmund ganhou do Paris Saint-Germain. Agora, você pega o trabalho do Quesada informando, é ótimo. A Clara
fala abertamente que ela torce para o Paris Saint-Germain, ela postou uma foto chateada depois do jogo que acabou o caminho do Paris Saint-Germain. E a Clara informa sobre tudo que acontece no Paris Saint-Germain. A Clara não faz um conto de fadas da relação do Mbappé com o PSG e tampouco crucifica o Mbappé. Ela fala que acontece isso e que acontece aquilo, a mesma coisa com o Luiz Henrique. E o Fred vira e mexe e fala, isso aqui do Manchester United é elogiável, isso aqui é criticável, o Klopp é um cara super legal, mas ele tem os seus dias, mesma coisa do Guardiola. Eu me sinto muito tranquilo para citar aqui todos os meus companheiros de trabalho, porque eu acho eles excelentes. Me inspiro neles, aprendo com eles, e eu tenho muito orgulho do trabalho deles. Tanto que quando a gente fica de fora de alguma cobertura, quando a gente não é escalado para algum jogo e outro você pode até querer estar, mas você não pode negar os méritos do outro. E a Tati Mantovani, o trabalho que ela faz informando, a capacidade que ela teve de construir conhecimento e relação dentro do maior clube do mundo como o Real Madrid e com os jogadores do Real Madrid como ela faz, e também do Atlético de Madrid, mas estou falando do Real Madrid porque é a semana do Real Madrid, ela não fez isso porque presentearam, porque ela é baixinha e ela... Não, ela fez porque ela trabalhou jornalisticamente para conseguir o espaço, a moral, o respeito que ela tem. E isso dá todo o direito do mundo para ela de ficar feliz quando o Real Madrid conquista coisas que vai fazer bem a ela. Assim como o Quesada tem com o futebol alemão, com o Fred, com a Clara, comigo. Eu tenho mais dificuldade porque o Barcelona tem sofrido muito nesse tempo que a gente tem transmitido. Mas não tem nada de vergonhoso. Tem para engrandecer e orgulhecer a gente. Porque futebol é para sentir. É para informar também. E isso eu tenho certeza que se você, Cássio, segue a Tati, você sabe que ela informa como ninguém. Pelo contrário, a Tati é um computador. É uma doida de números e dados e estatísticas. Ela sabe tudo de tudo de tudo. Então, ainda bem que ela sentiu, que ela transmitiu, porque a gente está transmitindo um jogo. A gente não está transmitindo a reunião do Banco Central. Um jogo é feito de emoção e é para emocionar. E o que ela fez emocionou. Então, além de toda a objetividade, ela também soube se comunicar e transmitir como ninguém. Eu tenho orgulho e inveja que ela tenha feito tão bem. Assim, inveja porque eu queria ter feito. Eu queria que tivesse acontecido comigo, de eu ter tido a oportunidade de fazer. Ela teve e ela mereceu todos os elogios e nenhuma crítica por isso. E eu discordo do que você achou vergonhoso. Enfim, RW Neto. Acho que é um Renato Neto e você colocou um W aqui. Sabe-se lá por quê. Com 2 Champions, Vini será maior que Neymar? Considerando que o Real vai ganhar. Esse negócio de maior ou menor, eu tenho muita dificuldade de ver claramente assim, quando tem uma discussão, quando tem alguma coisa e tal. Tem algumas coisas que eu acho que não tem discussão. E o Vini e o Neymar, depende. O Neymar marcou uma geração, marcou uma época também. O Vini está construindo. O Vini ainda tem 23, ele ainda vai construir muita coisa. A carreira do Vini não vai acabar aqui. Assim como o Vini pode, eu acho que não vai acontecer, mas ele pode piorar a carreira dele, né? Como eu acho que o Neymar, por exemplo, piorou a carreira dele. E acabou por enquanto, com uma impressão pior do que deveria sobre o grandíssimo jogador que o Neymar é. E acho que ainda pode ser. Mas a sensação que o Neymar deu nos últimos anos é de um jogador que chama mais atenção pelo fora de campo do que pelo dentro e tal. Então, a sensação que o Neymar dava até 17, 18, que ele dá depois, é diferente. Agora, eu não vou cravar que o Vini vai ser maior que o Neymar, porque o Neymar ainda tem coisas para fazer, o Vinícius ainda tem coisa para fazer, e não é uma Champions a mais ou uma a menos que vai fazer essa diferença. Assim como as pessoas me perguntavam, agora que o Messi ganhou, se o Cristiano ganhar uma Copa do Mundo, ele empata com o Messi? Não. O que eu acho, o que eu sinto, o que eu vejo, a sensação, para mim, não é gerada pelo que o Messi ganhou, pelo tanto de troféu que ele tem que o Cristiano tem. Senão não precisa nem debater. É só colocar lá. Então o Nacho, que tem 5 Champions, é maior do que o Messi, que tem 4? Claro que não. Então, se o Vini vai ser maior que o Neymar, se for para você, Renato Neto, for, tá tudo certo. Para mim, o Vini ainda vai construir. Sei lá se ele vai ser maior que o Neymar, maior do que o Benzema, maior do que o Ronaldinho, maior do que o Romário. Não sei. O Vini tem tudo pela frente ainda. Não vai ser em julho que eu vou decretar, no auge do meu nada, vou decretar quem que é maior, quem que é menor. Para finalizar, até porque daqui a 10 minutos eu tenho que gravar com o Fred. Bafine de Paula está perguntando. Essa pergunta é muito interessante. Se o melhor lugar para analisar jogo é em cima e do gramado ficam mais as sensações, por que os técnicos ficam na beira do gramado?
Alguns técnicos falam sobre isso, né? Outro dia o Juan Carlos Unzué, que foi auxiliar técnico aqui em Barcelona, falou que tinha muito tempo que ele não acompanhava um jogo da beira do campo, então ele falou, eu não lembrava que a gente não vê nada. E é verdade. Agora, os técnicos têm auxiliares em cima que passam as informações táticas para eles. Segundo, o trabalho tático já está feito do técnico. Durante o jogo ele precisa passar instruções e energia talvez para os jogadores e acertar detalhes que acho que talvez no campo você sinta mais. E terceiro, que talvez as pessoas superestimem o trabalho do treinador durante um jogo. O trabalho do técnico é no dia a dia. Durante o jogo, as situações que ele vê ali no campo não são táticas, são mais técnicas e de sensações para fazer as mudanças. Mas o trabalho de um técnico não é tão feito assim na beira do campo durante um jogo de futebol. Vai ter auxiliar que vai estar lá em cima, que vai passar a imagem, que vai passar a instrução, tem uma equipe toda por trás, mas o trabalho do técnico, taticamente, é feito durante a semana e não no dia do jogo. No dia do jogo, acho que ele já viu tudo e tal, e tem alguma coisa mais para ajustar. Mas durante o jogo, acho que é muito importante sentir mesmo a partida mais do que ver. E outra coisa, nós no campo sentimos mais porque eu fico atrás de um gol. Então o que acontece do outro lado está a 100 metros de mim. O que acontece com o técnico está na linha central do campo, então ele consegue ver mais o jogo do que a gente vê atrás da baliza. Meu povo, acabou, hein? É isso daqui, 50 minutos. Vocês façam um favor. Quem chegou até aqui depois de 50 minutos é porque gostou. Então dá um like aqui. Se você não está inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui no canal para não perder. Segunda-feira tem café com Beckler. Eu não sei nem que dia que jogam Arsenal e Manchester City. Se eles jogarem no final de semana, eu vou fazer vídeo no final de semana, porque segunda-feira também tem Barcelona e Real Sociedad e eu faço vídeo pós. Então talvez eu faça café com Beckler durante o final de semana. Enfim, sigam aqui para não perder, porque eu tô tão concentrado ainda na semana que passou, ainda não tô nem olhando pro final de semana, que eu nem sei quando jogam, quem joga, como que vai ser. Então não sei quando que serão os próximos conteúdos aqui do canal, mas se inscreve aqui para você não perder também. E se quiser deixar um comentário aqui para ajudar também esse vídeo a chegar a mais gente, compartilhar. Também agradeço muito, é a única coisa que eu peço depois de fazer um conteúdo aqui de quase 1 hora para vocês. Bom final de semana, vocês vão se divertir. Para quem tem que comemorar a semana de futebol que passou, comemora. Para quem tem que esquecer a semana que passou, esquece. E para o pessoal que está me assistindo no sul do país e que também precisa de um quentinho no coração, quem é que já está mais seguro e tal, aproveitem o final de semana do jeito que vocês puderem, com o seu pessoal, se refazendo física e mentalmente, porque fica aqui o meu apoio e minha força para vocês. Lembrando, gente, quem puder ajudar o pessoal do sul, ajude, por favor, porque precisam e todos nós temos que ajudar o Rio Grande do Sul a sair dessa e vamos fazer isso juntos. Faça a sua parte como for. Ajude economicamente, financeiramente como puder, vibrações, orações, o que você puder fazer para ajudar o Rio Grande do Sul, faça e ajude. É o recado que eu dou para vocês esse final de semana e também aproveitem, gente. Futebol é ótimo e tal, mas futebol é um divertimento, assim como a vida é feita para se divertir muitas vezes. Se você puder se divertir, ser feliz, seja, porque é uma parte, a vida só serve para ser feliz. Então, por favor, vá aproveitar o final de semana de vocês. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.